como costumas dizer, que o escritor é quando escreve, não é? Quando publica. Claro, e nesse aspecto há uma grande... é muito diferido o momento de publicação e o momento de escrita, no meu caso. No teu caso, exatamente, tem estado, por isso é que consegues publicar, houve em 2003, ou o que é que foi, saíram-te 4 livros, em 2007 saíram para aí 6, portanto, porque tu vais recorrendo a esses teus cadernos e vais publicando. E pode num ano não sair nenhum, ou sair... O que eu até acharia divertido num ano sair em 100, quer dizer, mas o que eu acho importante é haver estar muito claramente que a questão da publicação é uma questão, apesar de tudo, secundária. Exato. E que o principal é o trabalho. E muito importante também essa leitura com que te preparaste muito, porque também costumas dizer que hoje em dia há quem publica sem ter lido, e o que é uma coisa extraordinária, e também te admiras que por isso é que há tanta coisa aí vazia. Tens uma teoria muito engraçada que diz que as pessoas, porque as pessoas criticam-te, como é que uma pessoa tão nova consegue ter romances tão variados e tão profundos sobre a vida e sobre o ser humano, como tu, uma pessoa que veio quase sem experiência, começou a publicar aos 30 anos, 31 anos, e tu costumas dizer que não é... Há pessoas que têm grandes vidas e que não conseguem escrever uma linha com graça, com interesse, e outras pessoas, se calhar, pela leitura e pelo seu contacto com o mundo e com o que vem dos outros... Não, a parte biográfica é muito importante, é suficientemente importante para não se falar em público dela, e portanto... protegê-la aí. E, portanto, a minha parte biográfica é muitíssimo importante. Muitíssimo importante. E uma das coisas que é fundamental é como é que as nossas experiências pessoais são experimentadas internamente e como é que são digeridas, não é? E nesse aspecto muitas vezes o que há é que grandes experiências exteriores, sei lá, a subida aos Himalaias ou tal, podem se transformar em experiências interiores pouco significativas e, pelo contrário, experiências exteriores aparentemente pouco significativas podem se transformar em coisas muito, muito fortes. O caso do Fernando Pessoa, por exemplo, é um caso paradigmático. Claro. Mas também há grandes escritores que viajaram muitíssimo. Por exemplo, algo que me interessa muito, que agora recuperei um bocado o gosto pela viagem, mas há escritores que tiveram uma vida completamente dissoluta, há outros que tiveram uma vida completamente fechada. Portanto, há tudo e mais alguma coisa. A biografia não é nada que... O teu processo de escrita é muito curioso porque tu sentas-te e começas a escrever, aquilo sai-te instintivamente, muitas vezes não sabes para onde é que vai e... Sim, eu tento... E só foi às vezes de uma hora que aparece a primeira frase assim para ficar? Não, o que eu já notei... orgânica, essa massa bruta que tu... O que eu já notei uma coisa estranha que é, quanto mais rápido escrevo, melhor sai. Ou seja, quando eu demoro tempo, quando estou... a coisa sai pior. Outra coisa interessante é perceber que quando eu sei o que é que vou escrever, demoro mais tempo e também não sai tão bem. Ou seja, quando eu não sei o que é que vou escrever, é mais rápido e sai melhor. Quando eu tenho... Portanto, não planeias assim tanto, nem podes... Não. Por exemplo, mais a nível de contos. Se eu tiver a ideia de um conto... provavelmente vou ter muitas dificuldades a escrevê-lo, porque eu já sei qual é o conto e, de certa maneira, estou a tentar que a frase que eu escrevo coincida com uma imagem mental que eu tenho. E isso nunca acontece. E, portanto, normalmente as coisas correm melhor quando se vai numa espécie de cegueira rápida, não é? Tu também quase nunca fazes a pesquisa. Tu és tens esse instinto de investigação por ti próprio. Não lês muita coisa antes de começar um livro. Ligado com o livro, quer dizer, os meus livros não são muito, não são livros históricos ou livros que requeiram esse trabalho prévio. É quase como se fosse todas as leituras que eu vou fazendo formam uma massa que de alguma maneira depois, juntamente com a experiência, com a observação, se transforma em qualquer coisa. Tu ainda tens muita coisa guardada na gaveta? Tenho alguma. Nomeadamente, tens, por exemplo, romances que escreveste ainda na adolescência e que... Não, isso está tudo eliminado. Porque você disse que é uma coisa que não me interessa publicar, passou o seu tempo e nunca voltarei a eles. Sim, eu tenho coisas... Também passam às vezes normalmente um ano ou até mais, porque tu gostas de olhar as coisas com distância? No mínimo. Portanto, eu normalmente eu costumo dizer que faço uma espécie de massa bruta, não é? E depois, ou seja, está lá tudo, mas estão provavelmente coisas a mais, e depois ponho de lado e normalmente só olho para aquilo passado um ano, 2, às vezes mais. E portanto há coisas para sair que estão nessa massa bruta e que daqui a uns tempos eu olharei para elas. E depois o que eu faço normalmente é cortar.
E é uma coisa quase absurda, que é o primeiro movimento de escrita é muito rápido e depois o movimento de corte, ou seja, que é eliminar, demora se calhar 10 vezes mais. O tempo, ou seja, de selecionar e... Demora 10 vezes mais a passar uma página para 5 linhas do que a escrever a própria página. Isso é um bocado estranho, mas tem a ver disseste também que qualquer dia publico os cortes que eu faço nos meus... Isso devia ter piada, porque, por exemplo, há uma introdução de um livro teu que tinha 5 ou 6 páginas, veio para trás, deixa-me cortar um bocado, ficou 3, veio para trás, até ficar em 6 linhas. 6 linhas. E depois disseram, olha lá, se tu tentar outra vez, isto fica sem Não, eu gosto da ideia de... depurar É uma história que eu costumo contar muito, que é uma carta do Padre António Vieira, que ele escreve uma carta muito longa a um amigo, desculpa. E no final peço desculpa por esta carta tão longa, mas não tive tempo de a fazer mais curta. E isso, de certa maneira, é uma metodologia. Tento ter sempre para fazer ter tempo para fazer o livro o mais curto possível, mas tendo o necessário, não é? Entre as séries, porque tu escreves e encaixas muitas das tuas obras em séries, há esta extraordinária do Bairro, saiu este primeiro do Sr. Valéry. No fundo, tu quiseste fazer uma espécie de... Isto são tudo, portanto, habitantes deste bairro, habitantes fictícios, todos com nomes de personalidades que, de algum modo, tu queres homenagear, sejam escritores, sejam arquitetos, sejam filósofos, e, portanto, e constróis este bairro onde as pessoas vivem, não se cruzam, em particular, mas todos têm a sua maneira de... O bairro está a mudar um pouco, os últimos livros já começa a haver cruzamentos entre as personagens, de certa maneira a criação de amizades, não é? Naturais. Mas quer dizer, essas homenagens são homenagens particulares, são um pouco como dar o nome de um escritor a uma rua, não é? Totalmente. E a ideia não é que quando nós damos o nome de um escritor a uma rua, não temos a ilusão de que a rua se pareça com o escritor, não é? Claro. Portanto, não há... Estas personagens são personagens ficcionais, mas há uma relação. Nós também não damos o nome de uma rua por acaso. Ou o escritor viveu lá, ou trabalhou lá. E é um pouco esta lógica. Há uma relação que tem a ver com a obra, não com a parte biográfica, mas depois são personagens ficcionais totalmente autónomas. E o que me parece, é interessante que muitas vezes só se percebe o que é que se está a fazer a meio do percurso. O que me parece é que, de certa maneira, este bairro é uma espécie de utopia. Eu agora sinto um pouco isso. É, por um lado, uma espécie de história da literatura em ficção, mas, por outro lado, é uma espécie de utopia, um espaço não situado, não há um tempo, e é um espaço familiar, acolhedor, de certa maneira, quase em oposição a esses livros pretos. Esta série que eu já aqui tenho, que é Os Livros Pretos. Tens aqui estes 4, isto é uma tetralogia, dos quais talvez o mais famoso seja, não era o primeiro, mas foi talvez o mais famoso, o Jerusalém. Com ele ganhaste o maior número de prémios, e prémios muito conceituados, como nomeadamente o prémio Ler Milênio BCP, que é assim o nosso maior prémio literário.